Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores que debate os grandes temas sobre a atual conjuntura mundial. O tema desse Conversas 63 é a Argentina. Mais uma vez, a Argentina se vê diante de uma crise econômica, diante de uma crise política. Mais uma vez, a Argentina se vê diante dos seus fantasmas, dos seus conflitos e dos seus impasses. E, mais uma vez, estamos aqui, no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, debatendo esse país tão importante para o nosso continente e também muito importante para o Brasil. Então, o tema de hoje é a Argentina, a crise argentina. Para começar, dar as nossas boas-vindas, né, aos membros da nossa banca. Luiz Carlos Delorme Prado, tudo bem, Pradinho? Mais uma vez, conversa Bem, mais uma vez 63, aqui. mais uma vez Bem, Argentina, né? Nossos vizinhos argentinos. Eduardo Bacham, um tema Boa que você noite. gosta, né, Bacham? A Argentina. Gosto do tema. Você acompanha, né, há muito tempo. Então, nesse 63. E a propósito, na frente do Campeonato Brasileiro, só a gente, né, Baixa? Só Só a nós. gente. Só a Os gente. melhores do Rio. Os melhores do Rio. Nuno Mazati, nosso correspondente, diretamente da França, das barricadas de Paris, uma coisa assim. Vai lá, Numinha. Boa noite a todas e todos. Boa noite aos camaradas. Vamos para mais um programa. Pois bem, lembrando a vocês que vocês podem ter acesso a esse programa no formato de podcast e vocês encontram nos melhores tocadores, né? Buscando o canal IE-UFRJ. Lá vocês encontram todos os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ no formato de podcast, inclusive o Conversas. Pradinho, começar com você. Argentina, mais uma vez. vamos lá. Como você falou, Bicalho, a Argentina está numa crise profunda, né? Falar que a Argentina está numa crise profunda parece ser uma expressão quase que habitual. A quantidade de crises que a Argentina viveu nos últimos 20 anos é muito grande. Mas, no momento, ela enfrenta uma inflação superior a 100%. Na verdade, a inflação argentina só não é maior do que Líbano, Síria e Zimbábue. Quer dizer, Líbano e Síria são dois países em conflitos de várias ordens, né? E Zimbábue com problemas internos também gravíssimos. A taxa oficial de pobreza gira em torno de 40%. Embora é importante chamar a atenção que a Argentina tem uma renda per capita superior à do Brasil, tem uma distribuição de renda melhor que a brasileira. De qualquer maneira, a pobreza na Argentina está a taxas bem elevadas. Você tem uma taxa de câmbio na rua, uma taxa de câmbio livre, que é quase o dobro da taxa oficial, e as reservas são em torno de 33, 35 bilhões de dólares, muito pequenas para o tamanho da economia argentina. Nessa circunstância, o candidato, o atual presidente, Alberto Fernandes, ele já anunciou que não vai se candidatar à reeleição. Eleição na Argentina em outubro, e em agosto, se eu não me engano, em agosto, tem tem um período em que os candidatos são definidos. São um sistema de primárias que eles têm. O ministro da Fazenda deles, o Sérgio Massa, que é um peronista influente, ele vem tentando administrar as circunstâncias na medida do possível, mas a situação é realmente muito difícil. E o principal temor
e é uma preocupação que, principalmente nós, que já vivemos momentos difíceis, temos que levar em conta, é o líder da oposição, Javier Milei, que se diz um libertário, mas tem muitas características parecidas com Bolsonaro aqui e com o tipo de discurso que foi feito no Brasil também da extrema-direita. Então, a ideia, a natureza do argumento, o Milei, ele é um personagem do rádio, se diz um economista conservador, se descreve como anarcocapitalista, seja lá o que isso queira dizer, tem uma visão de Estado, crítico do Estado e várias coisas que nós já conhecemos em torno disso daí. Além disso, tem um discurso, afinal de contas, quem é o culpado pelo desarranjo da economia argentina? Eu acho que eu não vou aqui entrar numa longa discussão da economia argentina, eu acho que o Baixa pode falar com mais detalhes do que eu vou falar agora, mas eu queria só pontuar algumas coisas. A Argentina teve um histórico de governos conservadores fazendo erros muito pesados na economia argentina, e isso remonta desde o governo militar. Enquanto o Brasil teve governos militares que, no plano econômico, eram desenvolvimentistas, protegiam a indústria, etc., no caso da Argentina, foram políticas extremas neoliberais. A Argentina, depois, é uma sociedade com grau de divisão que até recentemente o Brasil não tinha. Eu desconfio que agora nós estamos parecidos com isso daí. É uma sociedade muito partida nesse sentido. Além disso, a causa primária do desequilíbrio da Argentina tem a ver com a sua sistemática e tradicional desequilíbrio nas contas externas. Um ponto importante chama a atenção. Enquanto o Brasil, no boom entre 2002, 2003 e 2010, durante os dois governos do Lula, acumulou reservas, a Argentina, na época, com Kirchner, não fez esse mesmo movimento, ela não acumulou reservas. Teve até um período, tal como o Brasil, razoável em termos de crescimento das exportações, mas não fez. Quando a situação se reverte, principalmente a partir de 2010, a economia argentina, principalmente o comércio exterior da Argentina, cresce pouco. Um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês: o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina. Algumas vezes a China passa, mas a China e o Brasil são os dois maiores parceiros comerciais da Argentina. Quando o Brasil entra em crise também, a partir do golpe sobre a Dilma e o período trágico dos governos o Temer e depois os governos do Bolsonaro, de economia muito tumultuada, isso vai bater isso vai afetar muito a economia argentina, como afeta a economia uruguaia também, mas os efeitos vão ser um pouco diferentes. O peso do Brasil no continente, principalmente no Mercosul, é muito grande. Então, finalmente, principalmente com o Macri, você vai ter uma série de problemas de gestão que vão afetar efetivamente o desempenho da economia argentina adiante. Finalmente, a Argentina está sujeita quando você pega a dívida externa argentina, ela está muito vinculada principalmente a credores oficiais, o próprio FMI, a outros tipos de credores oficiais, porque ela vem já há algum tempo com muita dificuldade de obter financiamentos privados. Mas um ponto que é importante chamar a atenção de quem está nos ouvindo:
todo país com graves problemas na balança de pagamento e com desvalorização monetária tem graves pressões inflacionárias. Se você olha a inflação alta da Venezuela, que agora está mais baixa em função da renegociação junto com os Estados Unidos, que vem facilitando por razões da guerra da Ucrânia a exportação da Venezuela. Mas toda vez que você tem problemas de balança de pagamento muito graves, que leva à desvalorização da moeda nacional, isso leva a aumento do custo de tudo aquilo que é importado, e isso vai ter efeitos sobre o nível de preços domésticos. No caso da Argentina, uma outra característica é que o setor bancário da Argentina é muito pequeno para o tamanho da economia argentina. As pessoas têm muito medo de botar dinheiro no banco. Por que isso? Porque a Argentina teve um histórico de quebras bancárias que efetivamente levaram às poupanças das famílias, e isso não foi, de alguma maneira, coberto. Então, o cidadão, principalmente a classe média argentina, vê com muita desconfiança os bancos. E hoje eles preferem botar o dinheiro deles em moeda estrangeira, em dólar, e guardar em casa. Então, isso também contribui para a estabilidade da moeda e para a tradicional mercado paralelo de dólar na Argentina, que é um fator que ajuda a trazer essa situação de instabilidade para o nível de preços domésticos. Há uma série de outras questões, mas eu acho que agora esse é o cenário que eu queria colocar aqui, a relação da fragilidade externa. Obviamente, o FMI está fazendo recomendações daquelas tradicionais para a Argentina, liberalizar importações, fazer corte de gastos públicos, uma série de coisas do gênero, mas, de alguma maneira, a Argentina vai ter que reestruturar mais uma vez a sua dívida externa. A situação é muito difícil por esse lado. Sem ter algum tipo de reestruturação, vai ser muito difícil reduzir o tamanho, as pressões inflacionárias da Argentina. E, nesse momento, com a extrema-direita crescendo no mundo, há um risco muito grande da situação ficar mais deteriorada se alguma dessas figuras, principalmente essa figura muito marcada, né, pelo culto à personalidade, pelo discurso messiânico que é o Milei, foi eleito. É um risco real que nós estamos olhando aqui à distância, né, vendo, mas que vai afetar muito as questões econômicas e políticas da América do Sul, pela importância estratégica e pela importância para o Brasil que a Argentina tem. É o nosso terceiro parceiro comercial, isoladamente, e nós somos o primeiro ou o segundo deles, isoladamente. Então, o Brasil e a Argentina são dois países que têm uma relação econômica muito próxima, e isso é destino, porque geografia tem a ver com a proximidade, são as duas economias importantes da região, e dificilmente isso vai se reverter. Então, o que acontece na Argentina afeta o Brasil, e o que acontece no Brasil afeta a Argentina. É isso aí. Vamos lá. Obrigado, Prado. Baixa, o Alberto Fernandes, ele anunciou que não iria concorrer à reeleição na semana passada, né? Na terça-feira, acho que 21 de abril. Então, tem análises que veem essa crise argentina, inclusive a crise econômica, como sendo fruto de uma crise política, fruto da incerteza acerca dos resultados da eleição desse ano. Pois bem, isso é uma visão. No entanto, quando você olha a inflação em março, foi alguma coisa em torno de 8%. Anualizado, deu mais de 104%, mais de 100%. O dólar bateu na terça-feira 500 pesos. A Argentina está vivendo uma seca histórica, né, que reduziu as exportações em 20 bilhões de dólares. No paralelo. No paralelo. Isso. Baixãozinho, remarcações de preço, né, aquelas coisas. Tem uma dimensão política na crise argentina.
mas tem uma dimensão forte econômica, né? Uma dimensão muito forte econômica, histórica, estrutural. Então, eu queria que você desenrolasse esse tema aí, né? Que é a dimensão econômica da crise argentina. Tem uma dimensão política, que a gente sabe, mas a dimensão política, a dimensão econômica é muito forte, né? Seria interessante que as pessoas compreendessem um pouco essa natureza estrutural dessa crise argentina. E não é à toa que a gente vai e volta, né, várias vezes no tema. A Argentina está em crise já faz alguns anos. Agora, o que a gente tem observado nas últimas semanas é uma crise dentro da crise. Tá? Houve uma corrida contra o peso nos últimos 12, 13 dias, que fez disparar o dólar no mercado paralelo, com impactos imediatos nos preços, sob a forma de remarcações. Então, ontem é que eles conseguiram mais ou menos controlar a coisa. Ontem, hoje, deu uma tranquilizada, tá? Mas houve essa disparada, tá? Essa corrida contra a moeda argentina durante praticamente 2 semanas. Tá? E na raiz desses problemas argentinos, tá? É o seguinte: é uma economia que há muito tempo padece do problema de ser uma economia com escassez de dólares. Tá? Faltam dólares nessa economia. Tem um problema forte de restrição externa. E num contexto como esse, o que dá para fazer, né? Um caminho natural é introduzir restrições no mercado cambial. Tá? É isso que fez, por exemplo, a Cristina Kirchner, há 12 anos atrás, tá? Nos seus, ainda no seu primeiro governo, tá? E manteve no seu segundo governo. Só que aí o Macri ganha, tá? E com um programa neoliberal, ele promoveu uma liberalização no mercado de câmbio. Tá? Eliminou essas restrições no mercado cambial, tá? Criou facilidades e criou facilidades para, por exemplo, os exportadores argentinos não precisarem carregar os dólares para dentro da economia argentina, podiam manter no exterior. Tá? Isso combinado a medidas fiscais mais austeras e a introdução ali de um regime de metas de inflação em 2015, como a que a gente tem no Brasil, tá? Eles achavam, a equipe do Macri achava que haveria uma enxurrada de investimento direto estrangeiro para a Argentina e, ao mesmo tempo, a eliminação das restrições impulsionaria as exportações argentinas. Tá? Não foi o que aconteceu. Na verdade, a Argentina entrou num ciclo de endividamento externo, tá? Que, combinado com algumas barberagens feitas na política monetária em 2018, colocou o país, há exatamente 5 anos atrás, em abril de 2018, tá? Praticamente numa situação de moratória, o que levou a uma corrida contra o peso, tá? Uma disparada na taxa de câmbio, com impactos inflacionários, com respostas nos salários, a necessidade de ir até o FMI pedir um pacote de resgate. E, na realidade, essa tem sido a tônica da Argentina nesse último quinquênio. Tá? Corridas contra o câmbio, aperto na situação de estrangulamento externo, tá? Desvalorização cambial, aumento da inflação em decorrência da desvalorização cambial, resposta dos salários, necessidade de renegociar com o FMI e ganha-se um fôlego por algum tempo e depois acaba-se de novo caindo nesse mesmo lugar. Mas, ao longo desse processo, a inflação cada vez indo para patamares mais elevados. Tá? Então, o Macri, que assumiu com uma inflação de 25%, tá? Entregou em 2019 já na casa, se não me engano, dos 60%, tá? A inflação.
E no final teve que recorrer, teve que reintroduzir essas restrições no mercado cambial. Restrições essas que foram ampliadas no governo Fernandes, de modo que a Argentina hoje opera, tá, com um sistema de taxas de câmbio múltiplas. Existe uma série de taxas de câmbio diferentes, dependendo do tipo de transação envolvida ou do produto envolvido, como, por exemplo, foi o caso no Brasil nos anos 50, tá, do século passado. Mas o ponto é que, apesar de renegociações com o fundo, apesar da imposição dessas restrições, o governo Fernandes fracassou do ponto de vista do equacionamento desse problema da restrição externa. Tá? Ele não foi bem sucedido e também não entregou do ponto de vista daquilo que é tradicional dos governos peronistas, né? Que é maior emprego, melhora da renda, queda da pobreza. Tá? Os índices de pobreza estão muito elevados, como o Luiz Carlos comentou agora há pouco. Tá? Então, quer dizer, esse contexto econômico cria uma situação muito difícil para a situação nas eleições agora do segundo semestre. Tá? É um governo que está numa posição frágil do ponto de vista de conseguir eleger o sucessor, dado que o Fernandes renunciou à tentativa de reeleição. Tá? Agora, se é verdade que o governo Fernandes fracassou na tentativa de equacionar, de resolver esse quadro macroeconômico que já era adverso quando ele assumiu, é importante destacar que esses grandes desequilíbrios macroeconômicos que a Argentina vive, tá? Nessa fase de crise mais recente, começaram com equívocos do governo do Macri. Tá? Então, tem um pessoal argumentando que não, foi populismo do Fernandes, por isso que a Argentina está vivendo essas dificuldades no momento. Essa é uma visão equivocada. Tá? Na realidade, a grande maioria dos problemas macroeconômicos que a Argentina enfrenta hoje vem de equívocos do governo Macri. Obrigado, Baixa. O Macri pendurou um papagaio, né, Baixa, de 45 bilhões de dólares na estadia. Não é pouca coisa, né? Quase uma arara, Bicalho, não é nem um papagaio. Isso aí, rapaz, não é brincadeira, não. Então, Numa, eu queria conversar um pouco com você pelo seguinte: uma questão recorrente na Argentina é sempre essa discussão da dolarização, né? Na verdade, o Javier Milei, a proposta dele é uma dolarização plena, né? O final do Banco Central. Esse papel da dolarização na Argentina é uma questão sempre muito, muito pesada, né? Que tem influências econômicas pesadas. Por outro lado, houve uma tentativa, no caso do Alberto Fernandes e do peronismo, de ter uma saída mais ao centro, né? E uma aposta que a Cristina fez e que, ao fim e ao cabo, não se consumou, né? Não aconteceu. E hoje a gente tem um caso concreto que nenhum dos últimos 3 presidentes vai concorrer, né? Fernandes não vai concorrer, Macri já avisou que também não vai concorrer, e Cristina, até o momento, não disse que ia concorrer ou não, porque, na verdade, tem um processo, né, correndo com relação a ela, foi condenada a 6 anos, um banimento, né, da política, muito parecido com o processo de lawfare, né, que a gente assistiu aqui no Brasil e assistiu também em outros lugares. Utilizar a justiça para fins políticos, né, na Argentina parece que
não é diferente daqui. Então, como isso ainda está em julgamento, a Cristina tem sempre o perigo de entrar na eleição, como aconteceu com o Lula, né? Você entrar na eleição e conseguir chegar até o final. Então, a gente tem uma situação politicamente muito confusa. O que eu ia te perguntar é isso, não, sabe que eu me lembrei também, Numa, que o Hollande também não concorreu à reeleição, né? O Hollande da França também não concorreu à reeleição. O que eu queria complicar perguntar para você essa, quer dizer, essa combinação de uma situação econômica sempre à beira de um estado de nervos, né? E como isso se reflete também, se junta com essa questão dessas tentativas de vir para o centro, né? Que me parece que o Petros também na Colômbia também se está encontrando dificuldades com essa alternativa e essa questão argentina, né? Mas que tem uma dimensão política, tem uma dimensão dramática, tem a extrema-direita, mas também tem essa parte econômica muito dura, muito difícil, né? Então, eu ia pedir que você combinasse um pouco essas duas coisas, brincasse um pouco com esses dois temas que vão desde a dolarização, da questão dura das elites argentinas, né? Muito duras, e o Milei está fazendo acenos, né? Acenos muito claros para essa elite e situações bastante complicadas. Então, desenrola isso, não? Acha Vou um senso, tentar, acha pelo um senso menos. na falta de senso, acha uma lógica na falta de lógica, né? Bom, exatamente. Na verdade, como meus camaradas Luiz Carlos e Eduardo já comentaram, eles já colocaram algumas das questões principais, e de fato, se a gente for pensar na situação política argentina atual, ela tem muito a ver com opções de políticas econômicas, políticas macroeconômicas em particular, mas que são sempre vinculadas, em última instância, com, vamos dizer, interesses defendidos pelos sucessivos governos, tá? Então, se a gente for olhar na questão, obviamente, bom, até agora a gente tinha uma espécie de dois grandes blocos, né? Que eram peronista, onde de facto até o último mandato da Cristina Kirchner, dominava a ala da esquerda do peronismo, ou seja, mais envolvida, mais comprometida com políticas sociais, mais comprometida com uma melhoria do padrão de vida da população, e particularmente das parcelas mais pobres dessa população, né? Já, de facto, com o Fernandes, como você colocou, Bicalho, a gente tem assim, ficar recentrado, né, no sentido em que o Fernandes e, mais ainda, o Massa, né, que atualmente cumpre um papel de uma espécie de super-ministro da Fazenda, mas também controlando uma parcela importante, né, das políticas públicas do governo federal argentino, a gente vê que aí é uma ala mais da direita, entre aspas, ou mais centro-direita, né, do peronismo, que ganhou força, tá? Pelo menos que sim, é responsável por muitas escolhas políticas. Então, a gente vê que o peronismo em si já é algo muito complexo. Tá? O peronismo é difícil definir, a não ser que a gente considere que o ponto comum entre todas as suas tendências seria algum grau, né, de preocupação com a situação do povo e particularmente das pessoas mais pobres, né, da população argentina. Tá? Algo que, por exemplo, a gente não encontra no outro grande bloco, a direita argentina, e que já tomou nomes muito diversos, né? Bom, que no caso dessa eleição teria a denominação de
juntos por el câmbio, juntos para o câmbio, para a mudança, seria melhor traduzir, mas que, em geral, defende os interesses tanto dos grandes proprietários de terra, quanto do agrobusiness ligado a ele, ou seja, os frigoríferos, todo o setor de transformação e exportação de matérias-primas agrícolas, o setor extrativo também, mineral, que não é negligenciável no caso argentino, e, obviamente, as elites urbanas e a classe média alta urbana, tá? E nesse grupo, obviamente, bom, não há nenhuma preocupação com o povo, tá? Então, exatamente seria a grande diferença entre peronismo de um lado e direita do outro. Bom, no caso, como foi bem planteado pelo Eduardo, pelo Bastian, pelo Eduardo, houve uma série de erros do ponto de vista de política econômica que foram cometidas pelo Macri, tá? Que levaram a um aumento considerável do endividamento externo, a necessidade de recorrer à ajuda, que obviamente nunca fica sem contrapartida do FMI, com resgates sucessivos, realizados pelo FMI, e as dificuldades econômicas que surgiram desse período, e particularmente e notável a queda muito importante dos salários em termos reais, ou seja, do poder aquisitivo da renda das famílias, fez com que, politicamente, a situação do Macri ficou insustentável e ele não consiga se reeleger. O que, aliás, é um clássico no caso da Argentina. Quando você tem eleições livres, pelo menos, em geral, a direita nunca se reelege, tá? E sempre algum tipo de peronismo, aí pode ser um peronismo mais à esquerda, mais à direita, mas que se elege porque a direita sempre erra de alguma forma, de muitas formas, na verdade, e sempre com essa ausência de preocupação com a questão da situação do povo, da situação dos mais pobres, bom, obviamente que representam uma parcela grande da população argentina, e cada vez crescente, inclusive, nas últimas décadas, obviamente, bom, popularmente isso não funciona muito bem, tá? No caso, se a gente for entrar na questão, depois a gente voltará, obviamente, às políticas praticadas pelo Fernandes, mas, na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista macroeconômico e do ponto de vista da estrutura econômica argentina, a gente observa que, na verdade, a Argentina foi um pouco a contracorrente de outros países da periferia, tanto na década de 2000 quanto na década de 2010. Tá? Na década de 2000, como todos os outros países exportadores de matérias-primas, se beneficiou muito de melhorias nas suas condições externas, conseguiu acumular um pouco de reservas internacionais, então, a priori, estava numa posição externa relativamente favorável, porém, ao contrário do que aconteceu, foi feita uma escolha na Argentina, a partir do final da década de... enfim, a escolha, na verdade, que a gente encontra já na década de 2000, mas que aí ficou mais problemática na década de 2010, por ter taxas de juros nominais muito baixas. Tá? Ao contrário do que se praticava, muito baixas em relação ao quê? Em relação às taxas de juros americanas, ou seja, bom, em geral, país da periferia, se não quer ter problema de balanço de pagamento, vai colocar uma taxa de juros acima da taxa de juros americana, que a taxa de juros do Fed, Banco Central Americano, que é meio que um ponto de referência,
porque tem uma espécie de prêmio de risco em relação justamente a os ativos que são denominados na moeda nacional, tá? No caso, a dívida argentina. Bom, você ainda por si, bom, a gente não vai entrar em tecnicalidade, mas enfim, tem outros problemas vamos dizer, de evoluções esperadas da taxa de câmbio no futuro, que vão evoluir, que vão influir também sobre as percepções dos investidores internacionais. Bom, basicamente o que a gente pode dizer é que há na Argentina um estranho consenso em, em volta de uma taxa de juros baixa, tá? O que faz a direita tem privilegiado isso porque seria mais favorável para os investidores. A esquerda tem privilegiado isso porque seria supostamente mais justo em termos distributivo. Isso seria uma forma também de estimular o investimento. Enfim, todo mundo concordou em volta disso, e você tem um problema sistemático, que é a dificuldade de você atrair justamente de atrair capitais para a Argentina. E, pelo contrário, isso, e aí que a gente chega à questão da dolarização. Se você justamente tem uma atratividade do peso que é muito reduzida, bom, pelo contrário, tem uma atratividade do dólar que é muito grande. Então, a economia argentina já estruturalmente teve um processo de dolarização lá atrás, né, que faz com que, há décadas, por exemplo, que as operações imobiliárias na Argentina são realizadas em dólar, compra de apartamentos, compra de, vamos dizer, de todo tipo de bens imobiliários, né? De terras também, né? E esse processo tem avançado cada vez mais, e o problema, de fato, é que você tem um vazamento sistemático, uma fuga de capital sistemática da Argentina para o exterior. Tá? E essa fuga de capital faz com que, de fato, haja cada vez mais assim um fenômeno de dolarização da economia argentina. Aí o Eduardo já falou dos efeitos negativos que isso tem, por exemplo, em termos de criação de uma série de câmbios, você tem um câmbio oficial, depois você tem câmbios, outros tipos de câmbio e um câmbio paralelo que é em geral, muito desvalorizado em relação ao câmbio oficial. No caso atual, acho que é mais ou menos a metade do câmbio oficial, que eles chamam, aliás, de dólar blue, o dólar paralelo, vamos dizer. Isso faz com que, de fato, muitas decisões, tanto em termos de exportações quanto em termos de importações, são, na verdade, tomadas não em função do câmbio paralelo, do câmbio oficial, mas em função do câmbio paralelo. Tá? Então, isso, de fato, acelera ainda mais o fenômeno inflacionário que tem na Argentina e contribui, portanto, a piorar ainda mais a situação econômica argentina. Tá? E aí a gente entra numa especificidade da Argentina, e acho que a forma de conectar esses elementos tem a ver muito com essa questão, que é a questão do conflito distributivo. O conflito distributivo na Argentina, tá? Ou seja, a capacidade de mobilização dos trabalhadores argentinos para tentar obter recuperação salarial no caso de episódios inflacionários, exatamente o que está acontecendo atualmente, ou eventualmente em casos de períodos de crescimento, de obter ganhos reais dos seus salários acima dos níveis do crescimento da produtividade. Tudo esses elementos, essa característica é própria argentina. Porque se você for olhar no Brasil,
Nos países andinos, Colômbia, Peru, Chile, você não tem isso. Tá? Você não tem essa capacidade de mobilização dos sindicatos, você não tem sindicatos que possuem uma agenda própria de defesa dos trabalhadores. Tá? Se a gente pega no caso de muitos países, os sindicatos ou são mais fracos ou de alguma forma são vinculados a partidos de governo e que conseguem controlar mais ou menos sua atuação, pelo menos diminuí-la caso eles cheguem ao poder. Isso não é o caso na Argentina. Tá? Na Argentina, que você tenha um partido peronista ao poder ou um partido de direita ao poder, você vai ter sindicatos que vão pelear, que vão brigar para a recuperação salarial, para os salários, para a renda dos trabalhadores. Tá? Então, esse é um elemento fundamental. Isso explica também o grau de, vamos dizer, radicalidade que a gente encontra também na direita, que a direita argentina professa um ódio ao trabalhador, que é algo também relativamente incomum. Tá? Por isso que o surgimento de uma extrema-direita na figura do Milei, na verdade, inicialmente não deixou de me surpreender, mas depois a gente vê que ele fica ainda mais à direita que a direita argentina, que já é muito, né? Está muito à direita. Tá? Mas o elemento fundador assim, dessa direita permanece o mesmo desde a década de 30, desde que a Argentina saiu da órbita britânica para, vamos dizer, ter políticas, tanto em termos de inserção externa, quanto em termos de políticas públicas e sociais, vamos dizer, mais autônomas, mais vinculadas ao povo, no caso do peronismo, desde essa época, houve o outro bloco tem essa radicalidade, bom, que se concretizou, obviamente, no período da ditadura, especialmente assim, o seu auge entre 76 e 82, foi curto, mas a gente vê que a radicalidade até da ditadura Argentina, que cometeu as piores atrocidades, os números são assustadores, e um reflexo disso, um reflexo dessa intensidade do conflito distributivo na Argentina. Tá? E, nesse caso, de fato, a questão da dolarização, ela é um elemento que, na verdade, muito mais que um elemento puramente ideológico, é um elemento que explica, em parte, como você pode ter um efeito assim de balanço de um lado para outro. Por quê? Porque, obviamente, nas eleições, você vai ter campos que são irredutivelmente opostos. Tem um núcleo do peronismo, um núcleo de peronistas de um lado, um núcleo de direitistas do outro, que nunca vão mudar de lado. Aí depois você tem um meião. Esse meião que decide as eleições, que em geral é uma classe média de empregados, uma classe média, vamos dizer, que muitas vezes por medo de uma certa, vamos dizer, de uma perda de poder aquisitivo, de uma perda de status, pode até votar pela direita, porque estima que a esquerda, sei lá, justamente que eles estão perdendo o patrimônio, o recurso, o poder aquisitivo, só que, em geral, sempre, bom, como a gente escolhe, vota pela direita, a direita chega ao poder, só que a situação fica ainda pior, muito pior, do que nos governos anteriores. E sempre é assim, né? E aí volta para o peronismo. Então, a gente tem esse efeito de balanço de um lado e de outro. O que acontecerá na próxima eleição é difícil dizer. De fato, as pesquisas de opinião apontariam para a possibilidade de uma candidatura de direita, aí não se sabe ainda se será o Milei, se será de repente o Burrich, o Larreta, que são outras figuras que são figuras da direita, vamos dizer, mais institucional, da direita
macrista, mas é possível. É muito difícil dizer, mas é uma possibilidade. Então, eu acho que assim, a gente consegue conectar um pouco esses elementos, mas bom, a discussão ajudará provavelmente a esclarecer ainda mais essas conexões. Obrigado, Numa. Prado, você gostaria de comentar alguma coisa sobre a dolarização, né, na Argentina? Sim, eu acho que é importante explicar para as pessoas essa questão de dolarização, de vez em quando reaparece. E é importante explicar para o público que está nos ouvindo o que isso significa. Quando você usa uma moeda que não é a sua, no caso da Argentina, eventualmente, se ela partisse para usar o dólar, ela tem um pequeno problema. Quem emite dólar não é o governo argentino, quem emite dólar é a autoridade monetária norte-americana. Então, o volume de dinheiro em circulação, se você dolariza, depende das reservas que eventualmente você tenha e também da política monetária de um país que é diferente da sua. Ou seja, os Estados Unidos vão aumentar ou reduzir taxa de juros em função dos seus problemas internos, não vai estar preocupado com o que você está fazendo. Se a gente pega os países que dolarizaram, que usam isso, a relação, você tem vários países que são parte dos Estados Unidos, tipo Porto Rico, Guam, Virgin Islands, a Bonaire, que é uma pequena ilha no Caribe, a América Samoa, etc. E de países um pouco maiores, você tem o Equador, que já há algum tempo tem a sua economia dolarizada. Você tem o Panamá, que é outro também que tem a sua economia dolarizada, mas são todos países pequenos, não tem nenhum país de grande porte. E alguns casos de fracasso famoso, né? A Argentina mesmo teve um caso, a famosa conversibilidade de um por um, que era uma dolarização da economia argentina, terminou com um fracasso Não é retumbante. exatamente a dolarização, Luiz Carlos. Acho que é aí, quer dizer, a dolarização para valer significa abdicar da própria moeda, Sim, tá? Ali, no mas caso, eram as duas moedas continuavam a existir, né? Quer dizer, era uma paridade de 1 para 1, elas se equivaliam, mas o peso argentino não deixou de existir. não, ele não deixou de existir, Baixa, mas, na verdade, naquela época, praticamente você operava, você fazia depósitos em dólar, eu recebia em peso, ia no banco e fazia depósito em dólar absolutamente livre. Os empréstimos, as operações eram feitas em dólar. Então, você tinha um componente de dolarização Não, muito grande. tudo bem, mas para reverter um sistema tipo de conversibilidade de 1 para 1 é mais tranquilo, é mais fácil do que quando você abdicou completamente da moeda, É que é a verdade, dolarização para valer. Tá? é Então, eu verdade. queria tem Mas esse nuance aqui que é importante. de qualquer maneira, você precisava ter, para manter essa paridade, um volume de reservas em dólar que você não tinha, e o resultado foi que, na medida em que o volume de dólar foi saindo da Argentina, os bancos foram quebrando, literalmente. Você tem uma quebradeira geral. Não é o caso da gente entrar aqui em uma discussão muito ampla da natureza daquela crise, mas, basicamente, o que você tinha, quando você tem uma taxa de câmbio fixa rígida, na Constituição funciona com a lógica do padrão ouro. A gente pode fazer um debate depois disso, mas basicamente a lógica funciona por aí. Teve o caso de um país que fez uma dolarização tradicional, foi Zimbábue, passou por um período de hiperinflação e dolarizou. Só que quando entrou em 2019, ela não conseguiu manter a dolarização. Quer dizer, pura e simplesmente ela estava absolutamente sem dólar, com problemas seríssimos em termos de reserva, então ela reintroduz o dólar do Zimbábue e usa também rand da África do Sul, e agora está uma confusão tremenda porque tem uma nova hiperinflação. A questão de um país do tamanho da Argentina ter até a discussão de dolarização, essa dolarização tradicional de retirar peso de circulação é impossível da Argentina pelo valor absoluto do tamanho do volume de transações que você tem na Argentina. Então, teria que ser alguma forma de conversibilidade.
não pode ser o papel moeda, porque eu não sei nem se isso seria factível. Aí eu não tenho nenhuma maior reflexão sobre isso, teria que ver. Mas mesmo um país que é muito menor que a Argentina, que é Zimbábue, tem problemas gravíssimos com referência a isso. Eu chamo um pouco de atenção para esse ponto, porque essa é uma discussão que de vez em quando remonta. O que você tem a partir disso, ao contrário, é um movimento da Argentina, que já vem desde junho do ano passado, de se colocar para entrar nos BRICS, e a Argentina, pelo menos, sinaliza que o ideal para ela seria, ao contrário, aumentar o volume de negócios numa moeda que não fosse o dólar, que é escasso para ela. Quer dizer, tentar fazer transações de peso com outros países do Mercosul diretamente. O Brasil já tem, mas seria alguma coisa similar ao que está sendo discutido, o que foi recentemente negociado do Brasil com a China. Então, essa vai ser uma discussão, a meu ver, quer dizer, como é que a Argentina vai responder a esses desafios vai depender muito do resultado dessa eleição. Se for extrema-direita, nós temos, mais uma vez, uma dessas aventuras da Argentina, Baixa, que vai ser uma maluquice. A Argentina teve a última corrida bancária clássica da história. A corrida bancária é quando as pessoas vão para a porta do banco para bater, para pegar o seu dinheiro de volta. A clássica, né? Hoje a corrida bancária é um pouco virtual, desaparece o dinheiro do banco, você movimenta de maneira eletrônica. E a Argentina é dada a fazer um pouco dessas aventuras muito radicais. E isso é um pouco assustador. Você tem um governo que tenta implementar uma política dessa absolutamente aventureira, se é que vai conseguir, mas mesmo que não consiga, o tamanho do estrago é gigantesco. Então, a meu ver, nós temos que acompanhar o que está acontecendo na Argentina, porque o resultado da campanha eleitoral da Argentina vai ter profundos efeitos econômicos na nossa região, e vai afetar o Uruguai, afeta o Paraguai. Aliás, o Paraguai também tem uma campanha política meio complicada aí pela frente. Quer dizer, nós continuamos com a América do Sul passando por muitas turbulências dentro desse cenário. E, nesse contexto, eu queria botar um outro ponto. Argentina e Brasil, agora, né, com o atual governo, concordam que o acordo com a União Europeia tem que ser renegociado em alguns termos. Que termos são esses? Em primeiro lugar, ser renegociado em algumas coisas de compras governamentais, que na época, quando foi junho de 19, se eu não me engano. Na época, Bicário, você se lembra? Nós fizemos até um programa, na época, foi muito antes de ter isso, onde eu chamei a atenção que dificilmente aquele acordo seria implementado. Primeiro que tinha exigências ambientais que eram incompatíveis com o governo o governo Bolsonaro, mas depois também por uma série de dificuldades que haveria quando se refere ao Brasil. Agora há uma tentativa de renegociar, só que a União Europeia está fazendo exigências muito maiores, inclusive na área ambiental e algumas coisas que têm retaliações, é um pouco mais complicado. Mas, de qualquer maneira, esse acordo com a União Europeia, com renegociado, seria importante para a Argentina, e a entrada para os BRICS seria importante da Argentina. Isso é um caminho. O outro caminho seria a Argentina, mais uma vez, caminhar para uma aventura radical qualquer, lá, dolarização, com um período com algum resultado e depois um estouro em algum momento, balançando toda a região. Mas esse comentário acho que a gente pode ir adiante. Eu gostaria só de apresentar uma coisa aqui para vocês, que tem um artigo da Fernanda Paixão, no Brasil de Fato, que tem algumas informações. O artigo é interessante e ela apresenta alguns dados sobre pesquisa, né, eleitoral, sobre os candidatos, que são dados agora de março. Então, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, porque eu acho que dá algumas discussões interessantes.
Desculpe. Deixa eu... Vocês conseguem ver? Conseguem. Só gostaria aqui de duas informações, tá certo? Uma delas, nós temos aqui a intenção de voto, e você tem aqui a intenção de voto, as informações esse verde escuro que é um voto seguro, o voto mais claro é um voto provável, esse em vermelho é que não votaria em nenhuma hipótese, né, que seria, digamos assim, a rejeição, e os não sabem aqui. Então, vocês veem que, pelo lado da frente, né, nós temos a Cristina Fernandes, que, em termos de voto seguro, né, chega a alguma coisa em torno de, acho que de 33%, né, alguma coisa em torno disso. Depois o Sérgio Massa, né, o Massa aqui com 27, com 8... 35, não é isso? Em segundo, o Massa. Aqui vocês veem como o Fernandes está mal na foto, né? Em termos de voto, dá alguma coisa em torno de 15%. O Daniel Scioli, né, que é embaixador da Argentina no Brasil, né? E o Vado de Pedro, que é ministro do governo do Fernandes. O Daniel Scioli, que foi o candidato do peronismo derrotado pelo Macri em 2015. Exatamente. Então você vê que a Cristina tem bastante força, tem uma taxa de rejeição, sei lá se você pode afirmar isso, em torno de 62%, Massa tem menos. Agora, olha a taxa do Fernandes, né? Isso em março, 80% não votaria no Fernandes em hipótese nenhuma, o Scioli com 67% e o Vado de Pedro com 62%, né? A coisa aqui está em aberto, a Cristina realmente você não sabe se ela vai ser candidata, embora ela tenha sido condenada a 6 anos, e, digamos assim, a um banimento da política, você ainda tem muitas instâncias para recorrer, né? Você tem ainda algumas instâncias para recorrer, então, Cristina tem essa questão dessa espada em cima dela, que é a questão da justiça. Sérgio Massa Prado, acho que poderia dizer que é mais um peronismo de direita, né? Acho que não erraria se afirmasse que o Massa está mais próximo disso. Fernando Zé Carta fora do baralho, e talvez essa disputa entre o Sérgio Massa e o Daniel Scioli, né? Tem outra figura que está ausente, que, se eu não me engano, é o governador de Buenos Aires, né? Mas me parece que o governador de Buenos Aires já Kicillof. cantou a pedra que ele vai Eu acho o concorrer. Daniel muito difícil, porque ele já mostrou que, quando a situação era melhor, ele não teve muita chance com o Macri. Isso. E agora, de novo, vai ser difícil. O governador, me parece que o governador né, Não, da Kicillof vai província, querer, né? tende Mas a a permanecer reeleição, na isso, ele quer reeleição. tentar a reeleição. Então, esse é mais ou menos o quadro pela frente, É. né? Quando você vai para a direita, aqui que eu acho que tem algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, sei lá, seria o prefeito de Buenos Aires, né? O Horácio Lareta, que é o candidato mais forte, né? Seguido pela Patrícia Buris, que foi, se eu não me engano, ministra do Macri, né? Depois o próprio Macri, e aqui você tem o Javier Milei, né? Que é a figura que aparece aqui, você vê já com 31%, né? Ele já aparece com 31% nas pesquisas, e o Facundo Manes, eu acho que, se eu não me engano, é da União Cívica Radical, da Agora, velha União Bicalho, Cívica Radical. nenhum desses candidatos tem menos de 50% de rejeição. É muito curioso, né? Todos eles têm mais de 50% das pessoas que dizem que não votariam Mas de eu maneira diria nenhuma. que não tem Eu não nada sei mais como é que resolve. argentino do que isso, né? Não tem nada Olha, mais Bicalho, argentino do que isso. uma vez num táxi em Buenos Aires, o taxista me disse o seguinte: a diferença entre argentinos e brasileiros é que os brasileiros se arrependem 2 meses depois da eleição. Aqui na Argentina, a gente se arrepende 2 horas depois da eleição. É, e se arrepende até antes das eleições, né? O que parece ser vendo essas pesquisas. Então, isso é mais ou menos um quadro eleitoral com os personagens, né? Aqui, pela direita, o Lareta, sem dúvida, seria o cara mais forte, né? Mas há uma disputa. A questão fundamental é que você tem uma disputa forte aqui dentro da direita, né?
assim como você tem uma disputa forte dentro também da frente, né? Da centro-esquerda, se você quiser chamar dessa forma. Olha, De tal Bicalho, maneira que os dois grandes grupos eles estão fragmentados, né? Os dois grandes é, grupos, o que abriria a possibilidade para o Javier Milei, né? Que vem crescendo e cresceu fortemente mesmo depois dessa pesquisa aqui, que é uma pesquisa, ainda, se eu não me engano, foi publicada, esse artigo é do início de março, provavelmente essa é uma pesquisa que tenha sido feita em fevereiro. Enfim, e pelo menos o que eu ouço, deixa eu interromper isso aqui foi só para os nossos pessoal que acompanha a gente ter uma noção, né, rapidamente aqui, do que se tem em termos de pesquisa. E eu gostaria de entrar numa outra coisa, Baixa, um pouquinho antes de vocês seguirem, é o seguinte, eu tenho visto algumas análises que afirmam assim que não dão muita importância para o Milei. Me parece que, às vezes, eu sinto assim, o Bolsonaro não será capaz de ganhar de um professor como o Haddad, sabe? Você tem uma tradição em função do processo muito dramático que a Argentina viveu na ditadura e dos acertos de contas que você teve depois, que você avançou, etc, etc. Então, esse sentimento extremamente de repúdio à ditadura, aquele período, poderia servir como um obstáculo ao avanço da extrema-direita. Eu ouço esse tipo de análise, né? Mas aí eu não sei se isso é uma análise mais otimista, né, de desejos, do que de fato. Na verdade, o Milei, ele tem todo aquele, isso o Prado colocou bem, ele tem todo aquele perfil da extrema-direita no mundo hoje, né? Então, eu acho que não se deve inclusive o lado subestimar, espalhafatoso. não se deve Assim, subestimar não se deve subestimar o Milei nessa eleição e a extrema-direita nessa eleição. Inclusive, em função assim, de um determinado repúdio que se tem aos políticos tradicionais, etc. Esse tipo de discurso que a gente conhece bem. E assim, o Javier surgiria como um cara fora do sistema, né? Esse Eu tipo de queria. experiência que a gente viu. Então, eu gostaria um pouco disso, de chamar atenção, porque não me parece que. E eu não sei bem o que seria uma extrema-direita argentina, né? Num país dramático como a Argentina, de tensões muito fortes e de enfrentamentos que não são poucos, o que seria uma experiência de uma extrema-direita na Argentina. Então, eu acho que é bastante preocupante esse quadro eleitoral argentino. Não me parece que, que, que tem assim. O pessoal tem feito comparações com 2018, mas sempre isso, como diria o Numa, né? Pelo amor de Deus, não me faça comparações entre o Brasil de 2018 e a Argentina de 2023, né? Que é muito tentador, né? Mas me parece que cada país tem suas especificidades. Mas que o Milei está no jogo, está no jogo. E tanto o partido da centro-direita quanto os partidos da centro-esquerda têm dificuldades, eles têm dificuldades. Então, eu acho que há uma incerteza significativa nas eleições da Argentina. E eu acho que isso vai bater fortemente na economia, Baixa. Vai lá, Baixa. Você queria falar alguma coisa, mas eu estou preocupado, porque acho que isso vai bater direto, já está batendo na Então, economia. se você vir, talvez salvo engano, dos dados que você mostrou, as maiores rejeições são justamente dos três últimos presidentes: Cristina Kirchner, Maurício Macri e Alberto Fernandes. Tá? E se você vir também, quer dizer, o eleitor votou durante um longo período nos peronistas, aí optou pela mudança em 2015, tá, com o Macri, e depois mudou novamente de volta para o peronismo. E a realidade, pelo menos esses dois últimos governos, não conseguiram dar conta dos problemas argentinos que, na realidade, se Mas, aprofundaram. mas Né? Baixa, Então, eu acho que isso é preocupante. Quer dizer, quando você vai para um lado, vai para o outro, né? E não encontra a solução, e os problemas, na verdade, se tornam ainda maiores, isso fortalece, num contexto de crise econômica aguda, tá?
porque não é só o problema da inflação, tá? Até pelo problema que a gente acabou não explorando da seca, é a Isso. pior seca em 100 anos na Argentina, tá? O que está afetando setores econômicos relevantes, afetando a arrecadação fiscal, afetando a entrada de dólares, tá? A Argentina, a perspectiva, ela cresceu ano passado, a perspectiva é de uma recessão para esse ano, tá? Então é uma combinação de inflação altíssima, tá? E aumentando de patamar junto com uma recessão, tá? Então, nesse contexto de desesperança, né, essas figuras com um discurso mais messiânico se apresentando como antissistema têm um espaço, né, tem um campo fértil para florescerem. Então, eu acho isso bastante preocupante, tá? Ainda mais preocupante se ele sair vitorioso, tá? Acompanhando a discussão na imprensa argentina essa semana, eu vi um termo que acho que o economista, o principal assessor dele econômico, tá, teria utilizado, que é dolarização libertária, tá? Que seria a dolarização, do ponto de vista macroeconômico, essa renúncia, abdicar da moeda doméstica, tá? O que significa, como o Luiz Carlos já adiantou, perder a capacidade de fazer política monetária, perder a capacidade de fazer política cambial, mas, junto com isso, um programa agressivo, tá, de privatizações e de redução do gasto público. Tá? Então, do meu ponto de vista, uma combinação de políticas catastrófica, tá? Muito assustadora. Agora, por outro lado, se nós virmos o que oferecem os partidos tradicionais, tá? Quer dizer, a falta também de criatividade e de propostas, de soluções, também assusta do ponto de vista desse campo fértil para o Milei. Tá? Estava olhando o campo lá da oposição, da centro-direita e da direita argentinas, o Juntos para el Cambio, acho que é o nome agora, né, Numa? Também não é muito criativo, o movimento do Macri se chamou Cambiemos. Basicamente, o que eles querem é implantar novamente as políticas que deram errado no governo Macri, as que levaram àquela situação de quase moratória de 2018 e que não foi resolvida ainda. Tá? É basicamente a mesma proposta econômica de liberalização cambial, tá? De eliminação das restrições, isso, de eliminação das restrições no mercado de câmbio, tá? Viria junto com um pacote fiscal bastante recessivo. Tá? E, por outro lado, no peronismo, o nome que desponta e que tem menos rejeição é o Sérgio Massa, que, como vocês destacaram, seria, digamos, dentro dessa coisa muito confusa que é o peronismo, né? Essa família de várias alas e facções diferentes que é o peronismo, seria a ala mais à direita do peronismo. Tá? Então, quer dizer, do ponto de vista de perspectivas, tá? A possibilidade de uma vitória da extrema-direita é algo, acho que bastante assustador, mas, por outro lado, se os partidos mais tradicionais vencerem, também não há grandes sinalizações de soluções para a crise econômica argentina. E só para salientar um último ponto, agora, é realmente muito difícil o grau de liberdade, o espaço que você tem de manejo de política econômica no contexto atual da Argentina é realmente muito pequeno. Tá? Porque há uma combinação, de um lado, dessa escassez de dólares que nós discutimos no começo aqui da edição de hoje. Tá? Eu, particularmente, falei bastante sobre a escassez de dólares, mas o próprio fato de estar tendo que firmar acordos com o FMI, Numa lembrou bem, não são acordos são acordos com contrapartidas, que são contrapartidas que significam, na verdade, a imposição de metas fiscais, de acumulação de reservas, que se traduzem, na verdade,
né, do ponto de vista da política fiscal, também numa redução do espaço para políticas mais ativas, por exemplo, de promoção do crescimento. Tá? Então, é um quadro pouco alvissareiro. Tá? A Argentina está exprimida e para, acho que fazer aí, quer dizer, dentro do, com todas os cuidados que as analogias demandam, tá? É uma situação análoga que a própria Argentina, tá, e o Brasil viveram nos anos 80, tá? Em que o espaço para a política econômica era muito reduzido. Numa, Pois é, é, acho e sempre é difícil realmente, como colocou o Eduardo, fazer previsões, né? A gente de facto tentar analisar quais são as situações, né? Quais são os elementos e características, mas eu concordo que com os camaradas, né, com o Eduardo em particular, que realmente a situação no caso argentino, ela, do ponto de vista político, ela chegou a reproduzir de facto meio que a existência de polos, né, que são relativamente parecidos, o que se encaminham a ser parecidos, com o que a gente observa um pouco, por exemplo, na Europa. Tá? Se a gente pega o caso de vários países europeus, você vai ter uma esquerda, por exemplo, no caso da Alemanha, você vai ter uma esquerda meio centro, que tem uma tendência à centralização, algum núcleo mais radical, mas né? Depois você vai ter uma direita que, de facto, tende a encolher sob a pressão de uma extrema-direita. Exatamente o que acontece, por exemplo, na França. Né? Você tem isso. Então, e sempre é difícil fazer essas comparações, mas, de fato, a gente tem basicamente assim quatro grupos. Tá? E acho que aí tem realmente como a gente tentou fazer hoje, distinguir os tipos de peronismo. Né? Tem um peronismo e tem esse peronismo de esquerda mais radical, que na verdade é kirchneriano, eu diria, cristinista, mas que é muito fechado em volta da figura da Cristina Kirchner, tá? De fato, isso mostra porque ela continua tendo um núcleo duro de pessoas na pesquisa de opinião que você mostrou, que voltariam para ela, tá? Um núcleo até mais forte do que, por exemplo, o Massa, né? Porém, esse grupo, esse peronismo kirchneriano, parece ter, de facto, criado uma rejeição cada vez maior por uma parte da população, tá? E aí que explicaria por que, ao mesmo tempo, seria candidata com a maior taxa de rejeição. Tem que tomar muito cuidado também com essas pesquisas, não sei exatamente de onde vêm esses dados, como você sublinhou, realmente. Metodologia, né? Qual a metodologia? Isso, se a gente for olhar, bom, todo mundo está com taxas de rejeição muito altas, então ninguém estaria eleito, então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas certamente você tem uma rejeição à figura da Cristina que aumentou, tá? Porém, não há a possibilidade de criar uma frente peronista, e aí você chega ao segundo grupo de peronista, que seriam esse peronismo mais de centro, mais de direita. Tem que tomar cuidado também com os termos que a gente emprega, mas esse mais centro-direita encarnado pelo Massa, porque o Massa sabe também que se ele se candidatar e não receber o apoio pelo contrário, vamos dizer assim, se candidatar e tiver uma oposição à figura dele por parte da Cristina, isso não vai funcionar. Tá? Da mesma forma que
a nomeação do Massa no governo passou por uma volta vamos dizer, da comunicação entre o Fernandes e a Cristina. Lembramos que eles não se falavam há meses, que justamente a questão do Massa, da aparição do Massa como um super-ministro, o ministro está fazendo, o ministro da mudança do Estado, enfim, nas reformas do Estado, etc. Tudo isso só foi possível porque a Cristina deu seu acordo. Então, na verdade, já tem essa questão. Tá? Então, é uma questão que esses dois blocos constituindo o peronismo, eles têm que que entrar de alguma forma num acordo. Tá? Depois, a direita, de fato, isso foi colocado já por vocês, a direita deixou uma lembrança bastante ruim, tá? E relativamente recente, tá? Ninguém consegue, enfim, é difícil argumentar que a presidência do Macri foi bem sucedida, a tal ponto que, como já foi colocado, ele não se candidata de novo, porque o nome dele certamente suscitaria uma rejeição muito alta. Uma figura como assim, como a Buris, bom, poderia eventualmente suscitar uma rejeição menor, mas sempre tem um atrativo, como foi colocado pelo Bicalho, de uma figura que não estaria ligado a esses grandes grupos constitutivos da política argentina há muito tempo. Tá? E, bom, que no caso, aí você poderia colocar, Bicalho, a outra pesquisa, que no caso justamente seria encarnada pelo Milei. Tá? Bom, isso é muito difícil dizer. Tá? Não sabemos, não temos como prever. Pode haver, isso é o que a gente viu no Brasil, pode haver uma direita tradicional que, percebendo que não vai vencer a eleição, vai fazer o que aconteceu no Brasil, com a direita tradicional, parte do PSDB, parte do MDB, etc., que se aliou na hora H ao que, pelo menos, assim, apoiou a candidatura do Bolsonaro. Isso que Em aconteceu. 2018. Isso, vendo que não iam ganhar, que de novo provavelmente ia perder, bom, ajudo-se, como foi também colocado pelo Bicalho, mais um paralelo com o Brasil, bom, no caso do Brasil, da impossibilidade do Lula se candidatar, por conta das perseguições judiciárias. Bom, lá na Argentina tem também uma situação parecida que ameaça, teve recurso, mas é uma possibilidade no caso da Cristina. Então, é complicado, tá? Mas o paralelo que não dá para fazer é que tipo, o grau de popularidade do Lula e a sua capacidade de agarrar votos me parece ser comparativamente maior do que no caso da Cristina. Mesmo se a Cristina tem a capacidade, tem esse voto, assim, vamos dizer, popular, essencialmente, mas também com parte da classe média, por exemplo, dos funcionários públicos, que não vai abandonar ela. É um grau assim, de adesão à Cristina que é muito forte. Tá? Então, pode ser que a direita, vendo que ela não ganharia sozinha, use essa figura para justamente que parece que tem um discurso, esse discurso do populismo de direita, parecido em certa antissistema, mas que na verdade é como sempre defensor dos interesses da direita, dos interesses dos capitalistas, dos grandes proprietários de terra. Pode ser que isso aconteça. A gente está conjecturando, mas certamente tem ingredientes que, em certa medida,
relembram que a gente pode encontrar em outros países da América Latina, em países europeus, porém, como já falei, um elemento muito distinto é essa questão do conflito distributivo, essa questão da, vamos dizer, da capacidade de mobilização dos sindicatos, que não é negligenciável no caso da Argentina. Então, tem que ver o que vai acontecer. Isso é sempre uma incógnita. Bom, já deu nosso tempo aqui de hoje conversando. A Argentina sempre rende, né, Baixão? A Argentina sempre rende, cara. Sempre tem assunto. Bom, eu acho que para terminar, eu gostaria de perguntar para vocês, de uma forma sintética, quais são as implicações dessa eleição para o Brasil? O Brasil é um parceiro importante, a Argentina é um parceiro importante do Brasil, em dimensões, em termos da dimensão política, né? O que vai acontecer na Argentina é importante para o Brasil, é importante para o continente. Enfim, eu gostaria que vocês falassem rapidamente sobre isso, para fechar o nosso programa. Pois bem, a situação da Argentina é essa. Quais seriam as implicações dessa crise para o Brasil? Quando o Brasil faz justamente um esforço agora com o governo Lula de remontagem, né, Prado? Você que gosta bastante desse tema de remontagem do Mercosul, do Unasul, dessas alianças latino-americanas, há uma aproximação da Argentina e do Brasil com a China, nítido, né? A Argentina admitindo como o Brasil, né, fazia as suas transações comerciais em yuan, né, e não em dólares, enfim. Existe uma série de coisas importantes em termos da geopolítica da região, que uma vitória da direita, uma vitória da extrema-direita, coloca bastante dificuldades, dado o tamanho da Argentina, para seguir nessa trajetória de integração em certos movimentos que você observa na América Latina e uma tentativa do Brasil, né, de capitanear esses movimentos. Pradinho? Vamos lá. Ricardo, até para pegar isso, eu vou botar um pouco meu chapéu de historiador econômico, só para lembrar uma coisa que provavelmente, eu acho que só eu ou você tem uma lembrança direta disso, porque tanto o Baixa quanto o Numa eram muito jovens. Foi a crise em 2001, da conversibilidade argentina. Só para lembrar, Alexandre, eu não era tão novo, não, e era seu aluno. era meu aluno, né? Eu não espero que eu tenha te ensinado bem a época. Se tenha Não, dado isso contar, aí. Prado, sem contar que gerou uma filmografia Deixa argentina em quieto. torno disso, né? Hein, Pradinho? Gerou uma filmografia argentina muito boa sobre isso, né? Tem bons filmes Sobre isso. argentinos em torno disso. Eu me lembro que uma conversa que a gente fez sobre cinema, né? O filme. Lembra, Baixa? Foi você que falou sobre Era um filme isso, A Revolta dos argentino. Tontos. Começava justamente nesse período, lembra? É É, esse, é. Realmente. mas só para lembrar, só para falar para o pessoal, a crise termina quando você teve 5 presidentes da República da Argentina em 12 dias. O Fernando de la Rúa, Ramon Puerta, o Fernando de la Rúa sai em 21 de dezembro, depois entra Ramon Puerta, que sai em 22, dia 30 de dezembro sai o Adolfo Rodrigues de Sá, depois entra Eduardo Camano, para finalmente entrar Eduardo Durhalde, que acaba ficando mais tempo. Para lembrar também, quando você teve a conversibilidade completa e começou a desaparecer dinheiro na Argentina, eles começaram a inventar moeda. A província de Buenos Aires passou a emitir o patacón, que era, na verdade, uma espécie de um papel que ele realizava pagamentos, eu não conseguia realizar pagamentos de funcionários, pagava com patacón. Até o próprio governo central criou, se eu não me engano, era LEAP, era uma moeda, tinha exatamente a letra de cancelamento e obrigações profissionais, LECOP. Você teve uma desorganização ímpar da estrutura da economia argentina, com repercussões de toda a ordem.
O que eu acho que trata-se agora, Bicário, o risco que nós temos é ter um país da importância da Argentina se caminha numa figura que é uma figura tão problemática, né, de extrema direita, ganhando as eleições lá, e no contexto da Argentina fazer um tipo de aventura, eu sinceramente, Baixa, eu não acho que uma dolarização tradicional à la Zimbábue ele vai conseguir fazer, por razões físicas até. Mas, de alguma maneira, alguma versão da conversibilidade ou de dupla moeda. O Zimbábue hoje tem 3 moedas, como eu falei para vocês. Isso é possível. Loucuras é sempre possível fazer, mas o fim nós já sabemos. Isso pode ter ondas de impacto no Brasil. Agora, o outro lado, que é um governo razoável, tem um imenso potencial de colaboração com o Brasil. A Argentina, sob um bom governo, pode permitir aumentar o número de transações na América do Sul. O Brasil é o maior parceiro da Argentina e a Argentina é o terceiro maior parceiro do Brasil. Então, nós podemos aprofundar essas relações. Então, eu acho que nós, como brasileiros, temos que olhar, acompanhar a eleição na Argentina. Nós só podemos torcer, é óbvio, porque nós não votamos, mas um bom resultado é muito importante para a estabilidade do Brasil, para o crescimento do Brasil. A Argentina importa para nós, isso é que interessa. Obrigado, Prado. Bastianzinho, como é que o Brasil vê tudo isso, né? Pegar o gancho do Luiz Carlos, né? Quer dizer, a Argentina importa para nós e nós importamos para eles, né? Então, para além da retórica, eventualmente mais inflamada, mesmo o Milei não pode chutar o balde, tá? Porque o Brasil é muito importante para a economia argentina. Agora, um eventual governo Milei é aquele no qual haverá, digamos, maiores tensões, né, fricções, enfim, e a possibilidade de atuar conjuntamente, né, de ter uma agenda comum de comércio exterior, ou mesmo para questões mais de ordem geopolítica, vai ficar certamente comprometido. Né? Para isso, em princípio, com o governo Lula, uma eventual vitória, uma continuação, né, do peronismo seria o resultado mais interessante. Tá? No caso de uma vitória do grupo do Macri, não tende a ser tão tenso quanto no caso do Milei, mas também as divergências tendem a ser maiores do que no caso, por exemplo, de uma vitória do Massa ou da própria Cristina se candidatar e conseguir sair vencedora. Tá? Enfim, mas é muito prospectivo, né? Que a gente está especulando. Agora, só uma observação, você fez um comentário anteriormente da questão das moedas. A Argentina já tem um esquema de compensação com a China, tá? De swap com a China, que já está em curso há mais ou menos um ano e a perspectiva é que se intensifique. Tá? Porque diante da escassez de dólares, encontrar mecanismos, por exemplo, de comércio exterior que prescindam do dólar é um dos caminhos que a Argentina tem buscado e deve buscar nesse contexto de graus de liberdade, né, de raio de manobra muito restrito que ela tem hoje em dia em política macroeconômica. Tem uma sinalização, por exemplo, que agora, no mês de maio, 1 bi de transações com a China que seriam liquidadas, né, compensadas, que seriam realizadas em dólar, serão agora feitas por esse mecanismo compensatório com o Yuan. Obrigado, Bastian. Numan. Bom, acho que os camaradas já falaram de vários aspectos, dos principais que poderiam acontecer. Bom, de fato, tem uma relação muito grande entre as economias argentinas e brasileiras, como foi lembrado também, em termos de
negociações multilaterais, de acordos envolvendo, portanto, o Mercosul, um alinhamento entre as posições argentinas e brasileiras, que são os dois países mais importantes do grupo e fundamental. Temos essas relações comerciais cruzadas, temos uma importância também sobre as outras economias da América do Sul, que é muito mais, vamos dizer, consolidada, caso haja justamente uma frente conjunta, em termos de políticas comerciais, de integração comercial, de integração produtiva. Então, seria, a priori, enfim, é importante ter essa sintonia entre os dois países, tá? Caso não aconteça, que a gente já tem um retrospectivo, tanto no período do Macri, quanto mais ainda, na verdade, num período depois do Bolsonaro, após a chegada no poder do Fernandes, aí cada país fica, de facto, numa posição menos favorável em relação ao exterior, enfim, aos países fora da América do Sul, né? E, de fato, isso tem efeitos negativos sobre as relações bilaterais. Bom, a gente sabe que, por exemplo, há um efeito importante de substituição de importações de bens manufaturados por parte da Argentina, assim, de substituição das importações oriundas do Brasil por importações oriundas da China. Tá? Então, esse efeito, a entrada da China na economia argentina é importante, também no setor elétrico, as promessas que faz a China em termos de entrega por exemplo, de infraestrutura são consideráveis, né? Não podemos esquecer um ponto que é importante, né? Que é a questão energética. Tá? A gente sabe que a Argentina sofre de uma dependência energética, particularmente em relação à posição, à importação de gás, por exemplo, né? E que essa posição poderia ser melhorada, porque existem reservas importantes de gás identificadas na Argentina que poderiam ser exploradas, mas falta investimentos. Tá? E essa questão dos investimentos, tanto, obviamente, em termos de extração, quanto, mais importante, em termos de transporte desse gás, né? Tanto o transporte a nível do país, quanto, eventualmente, justamente para distribuir para outros países. Isso, por exemplo, é tipicamente uma questão que se coloca, porque há necessidade de importar material, equipamentos que não são produzidos na Argentina, e para importar esses equipamentos precisaria de dólar, e o que falta mais atualmente são dólares na Argentina. Tá? Então, a questão geopolítica é importante, e essa relação com o Brasil, ela faz parte dessa questão geopolítica. A priori, se a gente for olhar o que é praticado pelo Fernandes, e bom, aí nesse sentido, não acho que haveria uma diferença tão grande no caso dos peronistas mais de centro, mas com isso também tem que tomar sempre cuidado com essas afirmações, mas a ideia seria aproveitar como pretende fazer o Brasil atualmente, enfim, agora com a volta do Lula, como foi comentado, aliás, no último programa, seria aproveitar um pouco uma posição de não alinhamento, pegar um pouco dos americanos de um lado, pegar um pouco dos chineses e ajuda dos chineses do outro. Bom, a Argentina, obviamente, não vai entrar em confronto com os Estados Unidos. Isso é inconcebível, ninguém pretende fazer isso, nem os kirchneristas pretendem fazer isso, mas aproveitar
essa disputa, essa corrida de influência entre China e Estados Unidos para que a China justamente providencie financiamento no âmbito, aliás, de uma relação comercial bilateral cada vez mais forte, isso é algo concebível. E, nesse sentido, isso é em sintonia com o que a gente está vendo desde o início do ano, no caso da política econômica externa brasileira. Bom, a questão depois de outros interesses, é óbvio que, no caso tanto da direita tradicional, da macrista, né, e da extrema-direita, aí a visão é diferente. Tá? A visão é diferente no sentido em que bom, eles promoveram acordos, entraram em acordos comerciais que eram nitidamente seguiam um caminho ultraliberal, que seguiam um caminho de abertura total e tem interesse nisso. Quando você exporta bens tradables, comercializáveis, ou seja, matérias-primas, que sejam minerais ou agrícolas, você tem um interesse, é uma coisa desde sempre, desde o século XIX, desde o boom exportador de 1870. Você tem interesse em ter uma ausência de política industrial, você tem interesse em ter um comércio completamente liberalizado e, em última instância, um câmbio que vai ser enfim, você não se preocupa muito em relação a essas questões. Tá? A questão de política, enfim, você se preocupa no sentido que você não quer políticas do Estado que intervêm de alguma forma na economia. Tá? Então, portanto, de fato, nessa questão, isso iria contra um Brasil que quer reintroduzir elementos de política industrial, que quer reintroduzir elementos justamente de soberania em termos comerciais, que quer promover uma multilateralidade que não seja central dos Estados Unidos, mas que respeite os interesses dos países do Sul, dos países emergentes, e, obviamente, isso entra em conflito completamente com os objetivos, assim, como as orientações da China. Tá? Então, na verdade, assim, tem essa contradição na qual poderia entrar uma mudança da política de inserção econômica, de inserção comercial externa da Argentina em relação ao Brasil, mas também em relação ao que a gente está vendo na periferia de forma geral, nos países emergentes de forma geral, e particularmente em relação à China, uma China cada vez mais presente. Tá? Só para concluir, mesmo assim, mesmo no período do Macri, a presença chinesa continua aumentando, porque o paradoxo de você liberalizar o comércio é que isso faz com que a corrente comercial com a China aumente ainda mais, tanto que a influência chinesa aumenta ainda mais. Isso é a grande, vamos dizer, contradição que você tem. Os Estados Unidos promovem a todo custo o comércio, a liberalização do comércio, porém isso tem favorecido, pelo menos nas últimas 2 décadas, cada vez mais a posição chinesa. Tá? Então, aí, por isso, inclusive, que começaram mais recentemente a recorrer a essas proibições de importações, a essas tentativas de barrar a entrada de empresas em áreas tecnológicas, a gente viu isso com a 5G, etc., mas, por enquanto, como vimos, os países da periferia, os países emergentes não reproduziram tanto esse comportamento. São os bons cachorrinhos, são os bons aliados, fiéis da Europa, como a gente comentou num programa retrasado, que aí sim seguem cegamente essas recomendações. Valeu, Numa. Bom, eu acho que esse tema da Argentina vai ser um tema recorrente esse ano, né? A gente fez esse primeiro programa
esse ano sobre a Argentina. Em agosto você tem as primárias, né? Então, se nada acontecer grave na Argentina até agosto, aí um outro momento para a gente discutir o que aconteceu exatamente nas primárias obrigatórias, né? Como é que é? Abertas, simultâneas e obrigatórias, né? O passo, que onde você tem um momento importante dentro do processo eleitoral argentino, depois em outubro, né? Quando você tem a eleição, e finalmente em dezembro, quando o eleito toma posse, né? Então, esse é um ano argentino, né? E envolvido em uma crise política, uma crise econômica, bastante tenso na Argentina vai ser provavelmente esse ano, e a gente vai acompanhar isso aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação do Prado, do Númia e do Baixa, né, que participaram dessa nossa discussão sobre a Argentina. Agradecer muito aos nossos amigos e às nossas amigas que sempre nos acompanham nesses debates, nessas discussões, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo, são tantos os programas, eu me confundo, aqui no Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É isso aí. Minhas amigas, meus amigos, se cuidem e vida que segue. Vamos em frente. Apesar de tudo, né, Prado? Seguimos em frente. É isso.